Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui nesse dia tenebroso, né? Um dia que está todo mundo assustado com o que aconteceu no final da noite dessa terça-feira, hoje, quarta-feira, 2 de julho já, né? E nós estamos todos aí tentando entender o que está acontecendo, enfim. E eu quero trazer algumas coisas, uma opinião, como sempre, que agrada ou desagrada, não ligo. Eu quero dar minha opinião sobre esse caso, que eu acho importante para Palmas. Para Palmas. Bom. Começou o seguinte: todo mundo foi surpreendido. Eu fui surpreendido com uma ligação ontem à noite, nessa terça-feira à noite, da informação aí, antes mesmo da publicação no Diário Oficial, da exoneração do chefe, secretário-chefe de gabinete do prefeito, o Carlos Júnior, e o procurador-geral do município, o Renato Oliveira, né? Foi uma surpresa, ninguém esperava isso, até porque, como o próprio Carlos Júnior falou na nota dele, e eu também falei na matéria, sobre a reunião de segunda-feira com o secretariado, que garantiu que não tinha rompimento, que não haveria exonerações, etc, etc. E nessa terça-feira, aí, então, houve o prefeito em exercício de Palmas, Carlos Veloso, e ele exonerou aí esses dois cargos, disse que foi a pedido do Agir. Agora eu quero entender o seguinte, prefeito Carlos Veloso, por que você não trocou, por exemplo, Fundação, nada contra não, mas Fundação Cultural, Secretaria de Esporte? Agora, você trocou, prefeito em exercício, os dois goleiros da gestão. Um goleiro da legalidade, que é o procurador, era o ex, agora o ex-procurador-geral do município, o Renato, doutor Renato, e o cara que fazia toda a articulação do governo e que tudo tinha que passar por ele para ter uma afinidade com a filosofia da gestão, que foi o Carlos Júnior. Ou seja, você tirou para dar pro Agir duas pessoas da extrema confiança do Eduardo e os dois goleiros da gestão. Um goleiro da legalidade, porque o procurador-geral do município é esse o meu objetivo, quer dizer, garantir a legalidade dos atos da gestão, licitação, sobretudo, então, né, que paga, que não paga. Então, é muito importante. E o outro, o articulador, o grande maestro da gestão, que era o Carlos Júnior. E trouxe dois estrangeiros, dois caras que Palmas nunca viu, que estão aí, caíram de paraquedas, deve ter caído de paraquedas ontem à noite, agora de madrugada. Eles vão tentar descobrir onde fica a prefeitura, eles vão tentar descobrir onde fica o palácio. Eles não. Tá muito esquisito, prefeito. Tá muito esquisito isso aqui. Muito esquisito. E o enredo não é bom, sabe? Não é bom. Porque quando eu levantei aqui a questão desses dois substitutos, que não tem, a gente não tem informação nenhuma quem é essa gente, só sabemos que são duas pessoas de Brasília, filiados ao Agir, que é o partido vice-prefeito, do agora prefeito em exercício, Carlos Veloso, e um deles, o tal do Fábio Bernardino da Silva, que é segundo vice-presidente nacional da sigla, uma sigla que é umbilicalmente ligado ao grupo Monte Sião, que tem como CEO o tal do o doutor Leandro Luiz, que é um baita do advogado em Brasília, um cara milionário, multimilionário, ele fez aqui um mega stand na 43ª edição da Exposição Agropecuária de Porto Nacional, em 2023, com shows fechados para 200 pessoas, com Gustavo Lima, Edson Hudson, Fernando Sorocaba, até me chamaram para ir lá. Eu não gosto dessas coisas assim de multidão, de muita elite assim, coisinha seleta. Eu não gosto dessas coisas, eu não fui. Mas aí, e diz que do político, nem o governador do Vanderlei Barbosa teve tratamento tão diferenciado, tão prestigiado como teve o deputado federal Felipe Martins, que é filho do pastor Amarildo Martins, da Assembleia de Deus, e ambos são, respectivamente, primo e tio do prefeito em exercício, Carlos Veloso. Qual é a ligação, prefeito, respeitosamente, prefeito Carlos Veloso? Qual a relação desse tal Grupo Monte Sião multimilionário com essa situação toda? É uma pergunta legítima que todo mundo tem que fazer.
Esse grupo, para você ter uma ideia, nós já levantamos, por exemplo, a sócia do Dr. Leandro Luiz, a advogada Delide Correia, ela chegou a ser presidente nacional do Podemos, do Agir Mulher, não sei se é ainda, mas nos bastidores, pessoas ligadas ao grupo Monte Sião me disseram que essa tal Delide, ela pode disputar uma vaga de senadora pelo Tocantins, inclusive que teria ela o título de eleitor já transferido para o Estado, é o que dizem essas pessoas, não sei se é verdade, né? Estamos aqui abertos, se a Monte Sião quiser mandar nota, olha, publicamos sem problema nenhum, e que ela teria intenção, o grupo teria intenção de lançá-la senador o ano que vem ou suplente de algum senador o ano que vem. Então, assim, é uma história assim, eles se imbricam, toda essa situação se imbrica, e nós gostaríamos de entender o que está acontecendo. Bom, nós tivemos manifestações aí, a primeira-dama Poliana Siqueira Campos, não sobre esse caso das exonerações, mas sobre a situação do marido dela, o prefeito Eduardo Siqueira Campos. Ela tem um vídeo aí nas nossas páginas, né? Ela diz o seguinte: fiquem todos firmes, porque a verdade sempre prevalece. Eu creio muito na justiça, principalmente na justiça divina, essa nunca falha. É mais uma luta árdua que o prefeito Eduardo e a Poliana vão travar, né? Travaram o ano passado contra a maior máquina que esse estado eleitoral que esse estado já viu. E olha que eu estou aqui há muitos e muitos anos acompanhando a eleição e eu nunca vi uma máquina tão poderosa a serviço de uma candidatura, como eu vi o ano passado contra o Eduardo. E venceu ele, Apoliano, sozinho, os dois, andando para cima e para baixo. E aí se juntou, e eu vou ser muito franco, do meu jeito, nunca gostei dessa aliança do Eduardo com o pastor Marido, com essa ala fundamentalista. Eu tenho um pé lá atrás com esse pessoal da ala fundamentalista, não vou negar, é meu direito, eu tenho direito disso. Respeito, tudo bem, tem uma história, tá? Mas vejo com o pé lá atrás. E nunca gostei de ver o Eduardo nessas companhias. Mas, enfim, ele foi a única opção de apoio político que ele teve, ele fez. E aí agora ele, a Poliana e a família vão travar essa outra disputa numa decisão, como eu falei, uma decisão extremamente questionável, que não tem nada nessa decisão. Como eu disse, pastel de vento baseado em fuxico, repito, enfim, correto? Bom, bom, o prefeito, aí na nota também coloca que o prefeito exercício, que foi outro movimento muito esquisito, né? Porque olha só, na segunda-feira, o prefeito em exercício ele se reúne com o secretariado, garante continuidade, que não há rompimento e tal. Depois se reuniu com a Câmara. Aí na terça-feira, do nada, veio essas duas exonerações, como eu disse, dos dois goleiros mais importantes da gestão. Um na articulação geral do governo e o outro na legalidade do governo. Para colocar dois estrangeiros que ninguém sabe, ninguém viu, que estão caindo de paraquedas aqui no estado, sei lá com qual objetivo, que realmente façam um bom trabalho, não conheço, então não posso nem julgar, que façam um bom trabalho, excelente trabalho, que dê excelente assessoria para o prefeito em exercício. Mas não deixa de ser um negócio que dá medo, dá preocupação, principalmente pelo contexto que eu coloquei agora há pouco aqui. Não sei o que tem por trás disso. Eu acho muito perigoso e complicada essa situação. Bom, aí nessa tarde de terça-feira, o prefeito em exercício visitou o prefeito titular, o Eduardo Siqueira Campos, lá que está preso no quartel do Comando Geral desde sexta-feira, por conta daquela nova fase da Operação Cisâmenes, e diz que o que se sabe é que ele orou com o Eduardo. Eu não sei, eu tenho... orou com o Eduardo. E depois, logo em seguida, saiu de lá e promoveu essas exonerações. Há uma preocupação na gestão do Eduardo. Já conversei com vários de que pode ter mais lapidações aí, né? Hoje ou amanhã, no decorrer da semana, está muito preocupado de que realmente a coisa se coloca. Bom, e por fim, falar do meu bilhete. Eu fiz um bilhete, vocês estão aí para vocês, vai estar também no Instagram, no site, enfim. Para o prefeito em exercício, Carlos Veloso, que eu resumo o seguinte para vocês aqui, que é meu pensamento.
que o maior, eu acho que ele está sendo muito pressionado por gente de todo lado para ser ventríloco, como eu disse aqui, e peço, prefeito, não seja, como eu escrevi, não seja ventríloco, usar de massa de manobra daqueles que já foram escorraçados da vida pública do Estado porque fizeram bandidagem. Bandidagem, então estão escorraçados da vida pública do Estado. E outro, alguns oportunistas, endinheirados com muita grana, que têm interesse no erário, em se apropriar do erário. E essas são duas preocupações enormes que nós temos com essa coisa esquisita que está ocorrendo aqui em Palmas, com essas duas exonerações, enfim, nesse momento. Aí eu digo que o grande desafio, a grande oportunidade, a verdadeira oportunidade do prefeito Carlos Veloso, que eu sempre tive uma boa impressão do prefeito Carlos Veloso, prefeito em exercício Carlos Veloso. Sempre tive uma boa impressão. Por isso que eu digo assim, que a maior e a verdadeira oportunidade dele não é desfrutar do poder nesse momento. A grande oportunidade dele nesse momento é definir a extensão da carreira política que ele quer. Porque ele tem dois cenários legítimos que vão dar essa consolidação da carreira política dele. Primeiro, se o prefeito titular verdadeiramente votado, ninguém vota em vice. Ah, eu fui votado. Foi não, você não foi votado, não. Votou foi no Eduardo, ninguém votou em você, não. Se o prefeito ele for definitivamente tirado do mandato, toda a legitimidade para o prefeito em exercício tirar todo mundo, fazer a equipe com a cara dele, é legítimo. E isso vai ocorrer ao decorrer das semanas, e nós vai ter essa definição. Ou, se ele, então, essa é a primeira oportunidade dele ter uma postura honrosa, digna, de hombridade. A segunda é se o prefeito amanhã depois sair e ele manteve a equipe, cumpriu sua função, que essa função, na ausência do prefeito titular do cargo, ele simplesmente fazer a manutenção, ou seja, substituir representativamente, não é governo dele, é governo ainda do Eduardo Siqueira Campos. Então não tem que ficar mudando a equipe, principalmente dois goleiros da gestão. Muito estranho, muito esquisito. Como se tirou alguém que cuida da legalidade e colocou um estrangeiro? Um estrangeiro, trouxe o cara lá de Brasília, uma mulher de Brasília que ninguém sabe de onde veio e de onde vai. Nem sei, pode ser a pessoa mais honrada do mundo. Eu não conheço, eu acho estranho. Estranho, extremamente estranho. O partido pediu, o partido enviou os dois. Por que então o partido não escolheu dois daqui do Tocantins? Por que não escolheu outras duas áreas menos sensíveis, mas trocou os dois goleiros da gestão? Um que cuida da legalidade, licitação, pagamentos, e o outro que faz toda a articulação do governo. Esquisito, repito, esquisito, não está cheirando bem, tá? Primeiro. E o segundo ponto, então, prefeito, é se o Eduardo voltar, se o senhor, se você teve uma postura digna de fidelidade, de retidão, de caráter, vai ser reconhecido com isso e com isso vai ter uma carreira longa, porque vai se mostrar que é um homem de confiança. Agora, prefeito, se você se apossar do que não é seu ainda, porque você está no exercício do mandato, ou seja, você está suprindo um espaço por causa da incapacidade do titular de fazê-lo. Então, se você fizer isso, você deixa de ser prefeito em exercício para ser prefeito biônico. Biônico. E essa é uma gravidade. E vai se mostrar uma pessoa que não é de confiança, de retidão e até de caráter. Eu digo isso claramente, não tem problema nenhum. Se fizer isso, se fizer um atropelo ao governo, é isso que você vai vender para a sociedade. E isso vai encurtar a tua carreira. Então tenha sabedoria, prefeito. Tudo pode ocorrer daqui para frente. Não seja o Judas desse momento. O senhor é um pastor. Tenha postura de pastor também, que é mais importante até do que de prefeito, prefeito em exercício. Dê o exemplo de moralidade, de retidão. Não é momento de fazer nada, é momento de observar e esperar a lei. Se a justiça falar, o Eduardo está fora, beleza, eu vou dar todo o apoio para você. Você vai assumir, vai nomear quem você quiser, vai tocar o seu governo e tem todo o direito, legítimo direito disso. Espero a todos que tenham gostado e que realmente Palmas viva um momento melhor, porque o momento não está bom. Abraço a todos e até a próxima.